hoje a gente, se eu não me engano, é a nossa última aula, nosso último conteúdo antes da N1, né? Então a gente finaliza essas aulas práticas hoje. Na semana que vem, a gente faz uma aula para revisão, para tirar dúvida e etc, tá? Deixa eu só confirmar aqui, hoje é dia 17, né? Então dia 24 a gente tem aula, eu vou deixar essa aula para a gente fazer uma revisão, né? Tirar dúvida, etc. Então é importante que semana que vem vocês já tenham estudado, porque se chegar aqui e ninguém tiver dúvida, eu não vou simplesmente dar aula do conteúdo todo de novo, tá? Então eu preciso que vocês tenham dúvidas, e aí no dia 1º de outubro é a nossa avaliaçãozinha, tá? Beleza? Então vai ser abordado tudo, desde as aulas iniciais, né, a parte de nutrição bacteriana, meio de cultura, né, formas de repique, testes, né, esses testes bioquímicos que a gente vai falar agora, tudo isso, coloração de GRAM, né, importância, características, vantagens, desvantagens, fatores que afetam, né? Então o período de prova se inicia no dia 1º e vocês vão começar comigo, olha que legal, a prova mais legal. Prova mais fácil. Na semana que vem a gente fala um pouco mais sobre a avaliação de vocês, tá? Beleza? Vamos para o que interessa? Bora lá. Primeiro eu quero falar com vocês sobre os testes bioquímicos e logo em seguida a gente faz eles no nosso laboratório virtual, tá? Bom, primeiramente boa noite, né? Para quem chegou por último aí, quem chegou depois. Hoje a gente fala então sobre a identificação de micro-organismos através de testes bioquímicos, né? Então, até agora a gente vem falando sobre as características culturais das bactérias, né? Sobre meios de cultivo, vantagens e desvantagens, né? Sobre o crescimento bacteriano, como ele funciona, falamos sobre coloração de GRAM, falamos sobre métodos de repique, e agora a gente passa, né, para uma parte que é a identificação dos micro-organismos propriamente dito, né? A gente viu identificação morfológica na aula passada, né, através de coloração de GRAM, e aqui eu preciso ter o micro-organismo já isolado para eu fazer, através de uma série de testes, uma identificação baseado no que o indivíduo produz ou no que ele metaboliza. Isso são os testes bioquímicos, tá? Então, baseado na fisiologia dessa bactéria, desse micro-organismo, a gente consegue saber, produziu catalase, então é X, né? Produziu oxidase, então só pode ser tal coisa, né? Então a gente tem vários testes bioquímicos, tá? A gente vai falar de alguns dos principais, dos mais utilizados, que são os testes rápidos, tá? Então, entre os testes bioquímicos, né, a principal importância deles está na possibilidade de identificação dos micro-organismos. Então, a partir daqui, né, depois que eu já tenho uma cultura estabelecida, né, tenho tudo certinho, consigo ter a bactéria já isolada, eu consigo, então, a partir disso, identificar o micro-organismo, o que vai me dar subsídio para o tratamento. Às vezes, né, já lá na coloração de GRAM, talvez eu já consiga saber qual micro-organismo é, mas os testes bioquímicos, eles normalmente confirmam, né, ou ajudam a gente a elucidar qual é a causa da infecção, certo? Além disso, né, quando eu uso testes bioquímicos para identificação, isso tem uma importância epidemiológica importante, né, para a gente saber qual é a infecção e, consequentemente, saber de onde aquilo veio, né, se foi uma infecção alimentar, se foi uma infecção de qualquer fonte que seja, né? Além disso, essas características bioquímicas são importantes para desenvolvimento de produtos biotecnológicos, né? Então, a partir daqui, a partir de testes bioquímicos, né, não especificamente os que a gente vai falar hoje, mas todos os testes bioquímicos, alguns deles têm, né, uma aplicabilidade, talvez, no desenvolvimento de algum produto, né? Então, esses testes, eles estão relacionados com a capacidade
de metabolização de algum substrato específico, tá? Ou ainda na presença de enzimas específicas, como é o caso dos que a gente vai ver hoje, tá? Então, isso vai fazer com que, a partir de reações bioquímicas que a gente tiver na nossa amostra, a gente consegue identificar essa bactéria, né? Ou nem que seja chegar pelo menos no gênero de bactéria que a gente está trabalhando, tá? Porque às vezes só pela morfologia, né? A gente viu lá na aula de Gram, o próprio processamento da amostra pode me induzir ao erro, né? A gente fez lá, por exemplo, na coloração de Gram, né? Não lembro quem foi o aluno que falou, e se eu fizer ao contrário? Primeiro eu fizer a safranina, o que vai acontecer, né? E aí todo mundo se corou de roxo, porque o último corante que eu usei foi o cristal violeta, né? Então, para confirmar o diagnóstico que a gente viu lá na coloração de Gram, muitas vezes a gente acaba utilizando esses testes bioquímicos, tá? Então, basicamente, um teste bioquímico é todo aquele que pode, não necessariamente vai, mas pode distinguir gêneros e espécies de bactérias, tá? Então eu vejo uma bactéria, por exemplo, no formato de bolinha, né, em forma de cocos, a partir da coloração eu vi lá que são cocos, mas não sei dizer se são estáfilos, se são estrépito, o que, que é aquilo. A partir daí eu consigo, num teste bioquímico, posso distinguir os gêneros, tá? Então alguns elucidam muito, outros às vezes formam, deixa a gente mais confuso ainda, mas eles geralmente ajudam bastante. E aí nós temos provas que são provas rápidas, que são as que nós vamos fazer aqui, tá? Então todas elas a gente consegue executar em questão de minutos, em questão de segundos no laboratório, e o resultado ele sai ali na mesma hora. Então botei lá, por exemplo, no teste da catalase, o negócio vai começar a borbulhar ali dentro, né? Mas eu tenho também testes que podem demorar, por exemplo, um dia para ficar pronto, para o resultado ficar pronto, né? Porque tem alguns testes que a bactéria precisa metabolizar o meio, produzir substâncias ácidas, né, que vão acidificar o meio, fazer fermentação e blá blá blá. Então, esse tipo de teste, geralmente ele é mais demorado e é utilizado para diferenciação, por exemplo, de enterobacteriaceae, né? São aquelas que causam diarreia e essas outras coisas. Mas em condições normais, né, esses aqui são bastante utilizados para várias bactérias, os que a gente vai falar hoje, tá? Gente, qualquer coisa vocês me parem, não fica calado aí só me escutando não, pelo amor de Deus. Bom, então, entre essas provas rápidas, Júlia Leocádio, eu sei que é a neta da dona Elza. De vez em quando eu lembro da dona Elza. Né, a Júlia? É você, Júlia Leocádio? Ah, tá. De vez em quando eu lembro da dona Elza, né? Aí eu não sei qual que é a Júlia. Manda um abraço pra dona Elza e fala pra ela que eu tô com saudade. Eu falei pra vocês que a minha avó um dia apareceu aqui atrás. Eu contei isso pra vocês? Não. Contei, né? Foi num dia de quinta-feira. Só que foi na turma que eu dei mais cedo. Tá, beleza. Manda um abraço pra dona Elza. Considero pra caramba a dona Elza. É, então, olha só. A gente tem aqui esse teste, né? O teste da catalase é o primeiro dos que a gente vai ver, né? O que é catalase? Catalase é uma enzima que ela decompõe peróxido de hidrogênio em oxigênio e água. Já viram? A gente produz catalase. Já viram um exemplo bem claro para vocês? Vocês vão entender rapidão. Já fizeram um corte e vai lá e jogam água oxigenada? Já fizeram isso? Cortou o dedo, vai lá e taca água oxigenada, né? O que acontece quando você joga água oxigenada? O trem vai borbulhar tudo, não é isso? É exatamente isso que a catalase faz. Ela pega aquela água oxigenada, né, peróxido de hidrogênio, que a gente põe ali na ferida, e ela decompõe isso em hidrogênio, perdão, em oxigênio e água. Então, por isso, vai matar, por exemplo, as bactérias do tétano, né? Que se você põe muito oxigênio ali, elas vão morrer, porque elas não gostam de oxigênio, né? Então, é isso que a catalase faz. É só lembrar, ó, borbulhou, tem catalase. É o mesmo que acontece na nossa ferida, né? E essa catalase, ela é indispensável na identificação de cocos gram-positivos. Por quê? Porque a gente consegue diferenciar dois grandes grupos. Os estafilococos, que são
bactérias catalase positivo e os streptococcus, que são catalase negativos, certo? Então, o resto, né, todas as bactérias que são aeróbias, né, com exceção do streptococcus, elas acabam fermentando, né, ou decompondo, na verdade, o peróxido de hidrogênio. Então, além de ser um teste muito rápido, ele é um teste bem barato e fácil de ser feito. Então, olha só o que acontece. Catalase positivo, catalase negativo. Isso pode ser feito em placa, pode ser feito em tubo, tanto faz. O que você vai fazer? O que a gente vai fazer lá no nosso laboratório virtual? Eu vou pegar, a gente vai pegar lá amostras, que pode ser Staphylo ou Streptococcus, e a gente vai colocar isso, né? Por exemplo, eu tenho uma placa lá repicada, vou pegar um pouquinho da placa e vou colocar em cima de peróxido de hidrogênio, ou seja, em cima de uma água oxigenada. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando é catalase negativo, no caso de Streptococcus, não vai acontecer absolutamente nada. Quando for catalase positivo, vai borbulhar igual borbulha na nossa pele. O que está acontecendo aqui? Uma reação química, onde a enzima chamada de catalase, ela está decompondo o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água. Então vai ficar uma aguinha lá no final e o oxigênio vai sendo liberado, por isso formam-se essas bolhas de ar. Tá? Então esse é o primeiro teste que a gente vai ver, que é o teste ou a prova da catalase. Eu vou falar de todos e depois a gente vai para o laboratório virtual. Tá? A segunda prova é a prova da coagulase. A prova da coagulase, né, tem relação direta com a patogenicidade do agente em questão. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega um plasma, normalmente é um plasma de origem animal, tá? Esse plasma, quando a gente coloca uma bactéria que é coagulase positiva, essa bactéria vai levar a mecanismos de coagulação semelhante ao que acontece na coagulação sanguínea, tá? Então, o que acontece vai acontecer uma formação ou uma ativação do fibrinogênio em fibrina. Então, vai formar lá um coágulo, tá? Dessa forma, por exemplo, o Staphylococcus aureus, ele é um coagulase positivo, enquanto outras espécies de Staphylococcus não são. Então, isso indica ter relação direta com a patogenicidade. Se ele coagula, provavelmente é mais patogênico do que aquele que não coagula, tá? Então, por isso, ó, se eu faço só uma coloração de grão, eu sei qual que é Staphylococcus, mas eu não sei qual espécie de Staphylococcus eu estou vendo. Então, por isso, os testes bioquímicos, eles são importantes, tá? Então, como que acontece isso? Olha só. Estão vendo? Primeiro isso aqui, ó, numa lâmina, tá? A gente coloca o nosso soro, tá? E em cima a gente coloca a nossa bactéria. O que vai acontecer? Se a bactéria é coagulase negativo, ela vai, a amostra vai permanecer exatamente do mesmo jeito, certo? Da mesma forma aqui, ó. Se é coagulase negativo, a amostra, o soro vai ficar lá de boa. Eu coloco a bactéria e não acontece nada. Agora, quando é coagulase positivo, estão vendo que aqui tem uns pontinhos brancos? Quer dizer que houve uma coagulação, como se houvesse uma coagulação sanguínea, né? Houve a ativação do fibrinogênio em fibrina. Aqui, ó, no fundo desse frasco, da mesma forma, ó, eu consigo ver direitinho um coágulo depositado ali no fundo, tá? Então, isso me indica que é coagulase positivo. Geralmente, quanto mais, né, a bactéria, quanto mais patogênica, ela tende a produzir coagulase. Então, ela é importante nesse caso para a diferenciação de espécies de estafilococcus, tá? De Staphylococcus aureus, que é geralmente coagulase positiva, com outras espécies de estafilococcus, tá? Qualquer coisa vocês me param, gente. Tudo bem coagulase e oxidase? Ou, perdão, e catalase? Beleza.
No teste de oxidase, o que acontece é uma reação de com uma enzima que é chamada de citocromo oxidase. Então aqui eu já tenho um reagente, é esse nome esquisito aqui, ó, tetrametilpfenilenodiamina, tá? Esse negócio aqui. Então esse reagente, ao entrar em contato com essa enzima citocromo oxidase, que é do tipo AA3, que é presente em, por exemplo, Neisseria, que é o causador da gonorreia, de Pseudomonas, né, que causa infecções oportunistas. Então, se é uma dessas duas bactérias, provavelmente vai ficar azulzinho ou vai mudar de cor, tá? Então, isso aqui tudo é coco gram-negativo, tá? Então, ajuda a gente a diferenciar de outros cocos gram-negativos que não têm essa característica. Também é importante para distinguir na família Enterobacteriaceae de outros bacilos. Qual que é a família Enterobacteriaceae? É aquela que causa infecções intestinais, na maioria das vezes, Salmonella, Escherichia coli, nessas bactérias todas. Então, essas bactérias da família Enterobacteriaceae, elas são oxidase negativas. Enquanto que outros bacilos gram-negativos que não pertencem a essa família são oxidase positivas. Então, vai reagir com o nosso reagente lá, certo? Então, é mais ou menos assim, ó. Aqui em cima eu tenho uma tabelinha, né, de quais são positivos, tá? Além daqueles outros que a gente acabou de falar ali atrás. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Se é oxidase positiva, ou seja, se a bactéria produz essa citocromo oxidase do tipo AA3, que é presente em Neisseria, Pseudomonas e presente em outros bacilos gram-negativos que não são Enterobacteriaceae, se isso está presente, aquele nome esquisito daquele reagente que está aqui nesse papel ou nesse aqui, nesse cotonete, né, nesse suave, isso vai ser oxidado. Então, a reação dessa enzima com o reagente, que o reagente em condições normais é transparente, vai fazer com que haja uma mudança de coloração. A oxidação vai transformar isso numa coloração meio azulado, meio roxo, né? Ou seja, vai mudar de cor. Hoje em dia a gente tem muitos testes, né, rápidos já, que você simplesmente esfrega lá a bactéria e o negócio muda de cor instantaneamente, praticamente. Tá? Então, esse é o teste da oxidase. Ajuda a gente a diferenciar Neisseria e Pseudomonas de outros cocos gram-negativos e ajuda a gente a diferenciar Enterobacteriaceae de outros bacilos também gram-negativos. Tá? Então, esse é o terceiro teste. Catalase, coagulase, oxidase. E aí, por último, a gente vai fazer um outro teste, que é um teste rápido para Streptococcus. Esse teste, na verdade, é um teste de antígeno-anticorpo, tá? É um teste de imunocromatográfico, onde a gente tem, semelhante a esses testes rápidos que o povo está fazendo para a COVID, né, que tem para um monte de enfermidade, esse teste também ele usa, né, no caso, um SWAB para coleta do material, e esse material ele é processado rapidamente com os reagentes que já vem no kit e colocado num daqueles testezinhos rápidos. A gente vai fazer isso bonitinho ali depois, tá? Então, se deu duas faixinhas aqui, deu positivo, se deu só uma, tá negativo, tá? Para que serve esse teste? Para identificação de Streptococcus do grupo A. Para Streptococcus, né, que é um tipo de bactéria patogênica, né, tem bactéria patogênica para humano, para animal, para tudo quanto é coisa, essa bactéria, ela é aquela que causa, entre outras coisas, dor de garganta, né? Já tiveram infecção de garganta, que você tem lá aquela bolota de pus dentro da garganta, né? Que causa amidalite, terrível, causa faringite, né? Você abre a boca e olha no espelho, tá tudo cheio de pus. Já tiveram isso? Nunca tive infecção, nunca teve?
infecção intestinal, ó. Hoje eu tô meio atrapalhado, né? Hoje de falar diarreia que sai pelo nariz. Eu falei, opa, pera, diarreia pelo nariz não. Mas você nunca teve, criatura? Deus é mais. Então, ó, é uma sensação horrorosa, que tomara que você nunca tenha. Mas é uma infecção, né, que muitas vezes acaba sendo recorrente, né? Para muitas pessoas acaba sendo recorrente e a gente consegue diagnosticar baseado nesse teste muito fácil. Isso tem tudo a ver com o tratamento, né? Porque se é uma faringite viral ou se é uma faringite sem causa infecciosa, a conduta clínica vai ser uma, né? Se é bacteriana por Streptococcus, a conversa é totalmente diferente. Então é importante a gente saber diagnosticar, né? Para tudo, na verdade, o diagnóstico é a base do tratamento. Eu só consigo saber lutar contra um inimigo se eu conhecer meu inimigo e saber os pontos fracos dele, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Então é um indicador para esses Streptococcus do grupo A que são Streptococcus pyogenes, né, que tem como característica causar doenças muito purulentas, né, na região causa na região da garganta, né, da faringe. Então a coleta vai por suave lá na garganta e você já faz direto o teste rápido, é bem tranquilinho de fazer. Então eu tenho a descrição do teste, que é aquilo que pode ir, Lara. Enquanto isso eu vou só falando aqui, tá? Vou só explicando aqui. Aqui eu tenho a descrição do teste, certo? Tudo bonitinho, do jeitinho que eu coloquei para vocês traduzido, tá aqui em inglês, quem quer gastar o inglês aí. O passo a passo, nesse daqui tem vídeo, ó. O passo a passo com vídeo. Então, o que você vai fazer? Coloca lá o peróxido de hidrogênio na lâmina, vai pegar uma colônia isolada, bonitinha, né? Vai misturar a bactéria lá na nossa amostra. Depois que fizer, joga tudo no lixo, né? Joga o palitinho no lixo e depois descarta também a lâmina. Certo? Tem um passo a passo bonitinho aí. Eu achei que os outros tinham também, mas não tinha. Só esses aqui que eu acho que tem. Certo? Então, basicamente, já deu aí, ô Lara? Mariana, você tentou entrar durante a semana, Mariana? Porque às vezes é o plugin, alguma coisa que tem um, mas não tem no outro. Aí é realmente isso, né? Então depois você tenta fazer lá no outro, tá? No outro computador, alguma coisa que você estiver fazendo. Não sei onde é que você tá? Depois você tenta fazer. Vai acompanhando aqui de qualquer jeito, a gente vai vendo aqui tudo bonitinho. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho então, né? Nesse teste a gente vai precisar da nossa bactéria, que aqui a gente já tem identificado bonitinho que um é Staphylococcus e o outro é Streptococcus, tá? Mas quando a gente isolar lá a bactéria, talvez... Beleza, Mariana, tranquilo. Então, quando eu tenho a colônia isolada, eu talvez ainda não saiba o que que é. É justamente para isso que a gente faz a catalase, né? Aqui o laboratório já deixa tudo identificado, só para a gente saber qual que é a reação de Staphylococcus aureus e de Streptococcus pyogenes, por exemplo, tá? Então, é um teste, né? Todos esses que a gente vai falar, com exceção do último, que é o strep test, todos eles são fáceis, são rápidos e, o melhor de tudo, barato. Então dá para você ganhar um dinheiro fazendo testes bioquímicos, né? Porque olha só, você vai precisar aqui um pouquinho de água oxigenada, né? Peróxido de hidrogênio. Você vai gastar um pouquinho, né? Você vai já ter precisado de estar com a bactéria isolada, né? Mas depois que está isolada, tá ótimo. Aí você vai precisar de algum palitinho de madeira, né, ou um suave, um pedaço de cotonete, coisa assim, que esteja estéril, isso é importante, tá? Tem que ser estéril.
porque senão você tem a contaminação por uma bactéria ali e depois vai dar ruim, né? Descarte de lixo biológico, de lixo infectante, tá? É importante também, porque você vai trabalhar com bactéria. Esse palitinho não pode, em hipótese alguma, ir para o lixo comum, né? Eu acho que não precisa falar isso para vocês aqui que são da saúde, mas o seguro morreu de velho, né? Mais ou menos isso. E um descarte de perfurocortantes, que aqui é o nosso dispenserzinho para colocar lâmina, certo? Tá todo mundo nessa página aqui, meu povo? Então tá bom. Os outros que não estão falando nada, eu vou entender que estão. Bom, o que que a gente vai fazer primeiro? Eu preciso, primeiramente, em uma dessas lâminas, pingar uma gota do meu peróxido de hidrogênio. Então eu venho aqui, ó, pego o meu peróxido, clico na minha lâmina, ó, vou lá, coloquei o peróxido. Beleza. Coloquei o peróxido, vou fazer primeiro estafilococcus aqui, tá? Então vou pegar esse estafilococcus, né? Primeiro eu tenho que pegar um palitinho aqui, venho aqui na minha amostra de estafilococcus. Da onde que eu pego a bactéria aqui, gente? Da onde que eu pego essa bactéria? Estou em dúvida. O que que eu faço? Tem tanta bactéria ali. Por que de uma colônia isolada, Júlia, neta da dona Elza? Hein, Júlia? Por que de uma colônia isolada, gente? Alguém me explica isso? A Júlia que deu a ideia aí, mas eu quero saber a opinião de todo mundo. Para não ficar nenhuma em cima da outra e nem precisar ficar caçando ela na lâmina? Não, mas aqui eu vou só ver a reação que ela vai fazer com o peróxido de hidrogênio. Por que que eu tenho que pegar uma colônia isolada? Vou chamar um nome na chamada para ver se vocês estão assistindo a aula mesmo. Deixa eu achar aqui. Pera aí. Vou sortear um aqui. Fala uma letra para mim aí. Quem é que tá? Isis, fala uma letra para mim, Isis. Gente, eu acho que o meu bugou aqui, que eu não estou escutando nada. Não sei se a Isis falou alguma coisa. Porque tem pouca bactéria aqui, você acha? J. Ó, tomara que a Isis não esteja de marcação com ninguém, hein? Deixa eu ver. Júlio César. Você tá aí, Júlio César? Me ajuda. Deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui, gente. Aqui eu não vou observar morfologia. Ah, muito bem, Felipe Brito. Valeu. Não sei se tem mais alguma outra coisa, né? Alguém falou assim, é porque você falou que era, né? Não, não é só porque eu falei. Se eu falei é porque tem algum sentido. Eu não sou tão inteligente a ponto de falar assim, olha, você vai pegar. Não, alguém falou que tem que ser isolado. Mas por quê? Porque se eu pego aqui do meio, concorda comigo que se tiver qualquer contaminação aqui nesse pedaço, eu posso correr o risco de pegar esse contaminante e aí eu dou um resultado errado do meu exame? Concorda comigo ou não? Porque, por exemplo, no meio dessas bactérias, pode ter uma ou outra que não vão estar aqui, ou que não vão ser o que eu quero. Então, quando eu pego de uma colônia igual a essa daqui, essas que estão isoladas, eu garanto, pela morfologia da colônia, né? Eu sei que ali tem milhares, talvez milhões de bactérias, mas eu sei que é da mesma espécie. Eu sei que é tudo igualzinha. Porque antes caiu aqui uma única bactéria. Para formar uma colônia só, tinha uma bactéria. Agora tem milhares. Então, por isso eu pego uma bactéria ou uma colônia que esteja o mais isolada possível. Isso garante que o nosso teste, seja ele bioquímico ou morfológico, de coloração de grão, o que quer que seja, isso garante que esse teste vai realmente condizer com a realidade. Certo? Por isso, qual foi o primeiro passo que a gente fez nessas nossas aulas em laboratório virtual?
Primeiro a gente fez o meio de cultura, né? Porque não tem como fazer nada se não tiver meio de cultura. Depois, o que foi a primeira coisa que a gente viu? Em crianças. Ninguém lembra nem qual foi a primeira aula de laboratório virtual? Deixa eu puxar outro pé aqui. É... Heloísa. O que a gente viu? Semeadura por esgotamento. Não foi isso? Repique. O povo já respondeu na sua frente, Heloísa. Foi mal aí. Né? Não é distribuição de bactéria em zigue-zague, não, criatura. Repique por esgotamento, ou semeadura por esgotamento. Para que serve a semeadura por esgotamento? Revisão. Que serve uma semeadura por esgotamento? Prova oral aqui agora. Surpresa. Felipe, você vai por exclusão. Ou então usa meio seletivo, tá? Você sabe, baseado, muitas vezes vai, tá? Então, o teste microbiológico é uma bateria de testes bioquímicos, de testes culturais, né, que a gente vem falando desde lá de trás, né? Então, eu faço o primeiro repique, eu vejo o que vai crescer ali. Por exemplo, numa amostra de urina, tem que crescer bactéria? Tem que crescer bactéria numa amostra de urina? Normal? O que vocês acham, Felipe? Não, não tem. Na urina, em condições normais, não tem bactéria, certo? Então, se você cultiva uma amostra de urina, faz uma urocultura, que foi coletada de forma adequada, de forma correta, só vai ter bactéria ali, que é a bactéria que você repicou. Concorda comigo? A bactéria que se repicou, obviamente, mas a bactéria que está causando o problema, certo? Então, isso vai muito de qual é a fonte da infecção, né? A gente vem falando sobre isso, que, por exemplo, a minha suspeita ou o meu material coletado, ele vai ter relação direta com o tipo de teste, o tipo de meio que eu vou utilizar, não é isso? Então, se eu tenho lá uma bactéria que é anaeróbia, por que eu vou deixar ela crescer em condições aeróbias? Ou vice-versa, certo? Deu para entender um pouco, Felipe? Todo mundo entendeu, pessoal, a importância disso aqui e o como que a gente vai fazendo, porque é, na verdade, um funil. A gente começa pensando divino Pai Eterno, o que é isso? E aí eu vou, ó, é gram-positiva, tal, né? Vou afunilando, afunilando, afunilando até chegar no momento em que eu posso ou eu consigo ter uma certeza ou quase certeza, certo? Então a gente começou lá de trás cultivando a bactéria. A primeira coisa que eu vejo é o quê? Se eu estou cultivando a bactéria. Qual que é a primeira característica que eu tenho? Quando eu faço lá um repique por esgotamento. Que é a primeira coisa que a gente olha? O primeiro fator que me ajuda no diagnóstico. Isis, me salva, Isis. Júlia, Felipe, Júlio César e quem mais está aí, pelo amor de Deus? Alguém me ajuda? Vanessa, você está aí, Vanessa? Que você acha, Vanessa? Você está perdida com o que, ô Selma? Hum.
Tá, a gente não está nem falando de meio de cultura aqui, né? Mas o que eu tava, nem me lembro mais qual foi a pergunta, que eu fiquei ali lendo as coisas que vocês mandaram. Eu tô precisando tomar ômega 3, né? Nem lembro a pergunta. Bom, qual que é a primeira coisa que a gente olha ou que a gente percebe num teste microbiológico? Recebi uma amostra microbiológica. O que é a primeira coisa que eu vejo de característica que me ajuda a identificar uma bactéria? Isso aqui, ó. As colônias. Não é isso? Não o número, mas o formato, né? Lembra? Eu mostrei lá para vocês. Tem colônia que parece um algodãozinho, no caso dos fungos. Tem colônia que é mais brilhante. Tem colônia côncava, convexa, que tem bordas regulares, que tem bordas irregulares. A gente já começa daí, certo? Então, ter colônia isolada já me ajuda primeiramente na identificação da colônia. Eu já consigo saber se é uma colônia, se produz uma colônia verde, se produz uma colônia preta, se vai ter hemólise ou se não vai, se é uma colônia amarela, se é uma colônia branca, se é leitosa ou se é opaca. Tudo isso eu já consigo ver a partir lá do repique, da semeadura por esgotamento. Então eu já começo assim, ó, pensando amplo. Depois eu vou fazer coloração de grã, já dou uma funilada. Já sei que uma é gram positiva, outra é gram negativa, uma é bastonete, outra é cocos, outra é não sei o quê, e vou afunilando. No nosso teste bioquímico, a gente está chegando até gênero, pelo menos. Eu falar assim, olha, é Streptococcus. Por quê? Porque é gram positiva, é redondinha, né? São cocos, né? Tem essas características, catalase negativa, e por aí vai, certo? Deu para entender assim o como a gente vai caminhando ou não? Ainda tá todo mundo perdido igual segue em tiroteio. Tá beleza? De verdade? Então tá bom. Então, ó, vamos aqui. Nossa água oxigenada já deve ter até secado, né? Ainda bem que a gente está no laboratório virtual, que se fosse na realidade já tinha secado, tinha que começar de novo. Mas vamos lá. Vou pegar aqui, ó, a minha amostra de uma colônia isoladinha. Peguei. O que que eu vou fazer agora? Espalhar na minha lâmina, aqui nessa aguinha, ó. Quando eu clico na lâmina, ele vai espalhar. Olha o que que acontece. Ó, eu vou espalhar aqui, ó. Presta atenção se vai borbulhar ou não, ó. O que aconteceu? O que que aconteceu? O que que vocês acham que é isso aqui? Borbulhou, é positivo. Isso me diz o quê? O que que significa quando borbulha? Vamos ver se vocês prestaram atenção mesmo no que eu estava falando. Tá, é catalase positiva, mas o porquê que está borbulhando? É, porque tem catalase. O que que a catalase faz? Eu tenho peróxido de hidrogênio, a catalase está quebrando esse peróxido de hidrogênio, exatamente, né? E liberando bolhas de oxigênio e o que fica ali é água. Então isso é catalase positivo. Então Staphylococcus é um gênero de catalase positivo. Beleza? Tanto Staphylococcus quanto todas as outras bactérias ou que são aeróbias, que usam oxigênio para o seu metabolismo, elas são catalase positivas, tá? Streptococcus não, quer dizer, Streptococcus a gente não sabe ainda porque a gente não fez, né? Então vou pegar meu palitinho, jogo aqui no meu pote de lixo biológico, de lixo infectante, e vou pegar outro palitinho. Primeiro eu preciso colocar minha água oxigenada, né? Meu peróxido de hidrogênio aqui na lâmina. Vou colocar.
Coloquei, venho, pego o meu palitinho e agora eu vou fazer com o Streptococcus. Pego aqui uma colôniazinha isolada de Streptococcus e passo na minha lâmina de novo, né? Então, eu vou aqui, ó, passei. O que que aconteceu aqui? Nada. Exatamente isso. Não aconteceu nada. Então, isso me diz que Streptococcus pyogenes, que é aquele Streptococcus que acomete a garganta, né? Que dá infecção de faringite, essas coisas. Então, esse cara é Streptococcus negativo. Pronto. Só isso. O resultado sai em alguns segundos e eu já consigo ter o diagnóstico diferencial e saber com exatidão qual bactéria é, e a partir daí eu consigo também é, indicar talvez o melhor tratamento, tá? Então terminou, limpar a bagunça, pegar essa lâmina e jogar ela aqui na caixinha, descartar tudo, ótimo. Congratulations. Aqui de novo, ó, tem a descrição. Ah, pode fazer com calma aí, tá, Alisson? Vou só explicando aqui para vocês, ó. Tem a descrição do teste, né? Então, ela serve para identificar ou diferenciar Staphylococcus aureus dos outros estafilococos, né? Tudo isso aqui é aquilo que eu coloquei para vocês lá traduzido, né? Então, que ele vai produzir coagulase, que coagula fibrina, blá blá blá, né? Isso aqui vai ser feito com sangue de coelho, tá? Então, se forma coágulo é positivo, se não forma é negativo. Então, olha só, o passo a passo. Deixa eu ver se tem aqui. Então, primeiro a gente coloca uma aguinha na lâmina. Depois, a gente pega uma colônia isolada na nossa placa. Estão vendo como que a placa fica armazenada? Ó, o que eu falei para vocês de colocar para crescer de cabeça para baixo? Olha lá, ó. Para que isso? Para evitar que a gente tenha a deposição de água na placa, né? Então a gente põe ela de cabeça para baixo, porque daí se cair alguma água, ó, vocês estão vendo ali? Quer ver, ó? Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver. Conseguem ver que a tampa da placa está suada? Tem uma coisa redonda mais escura ali, ó. Estão vendo? Suada entre aspas, né? Tá úmida, né? Tá com umidade. Então, por isso que a gente põe ela de cabeça para baixo. Porque senão a umidade aqui vai ficar tudo aqui na placa. Isso pode aumentar a chance de contaminação, tá? Então, eu peguei a bactéria, coloquei essa bactéria lá na minha aguinha, né? E fico mexendo, 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 mexendo. A aguinha não, né? Vou depois, jogo meu negocinho fora, né? Então, primeiro o que que eu fiz? Peguei a minha bactéria, misturei num pouquinho de água para separar bem a bactéria, para ela ficar toda dissolvida na água. Vou lá e coloco um pouquinho de plasma de coelho e jogo lá em cima. Geralmente uma ou duas gotinhas. Depois a gente vai gentilmente sacudir não, né? Homogeneizar essa amostra. Depois que a gente olhar, a gente joga fora de novo, né? No pérfuro cortante. Pérfuro cortante chique esse, né? De plástico. Achei muito chique. Vamos lá pro laboratório? Para que serve o plasma? Alguém sabe me dizer para que serve o plasma? Como que esse teste funciona? Hein, gente? Alguém me ajuda e ajuda o Thalisson. Tá, é um teste que, quando coagula, eu sei que é mais patogênica.
Mas por que que eu ponho o plasma aqui? Para quê? Espera aí. Deixa eu pôr isso aqui, ó, que está em português. Olha só, o Thaleson, coagulase é uma enzima produzida por Staphylococcus aureus que converte o fibrinogênio. O que que é fibrinogênio? São aquelas proteínas plasmáticas, né, que estão no plasma dos animais de maneira geral, dos seres humanos, que é solúvel em água, e que esse fibrinogênio ele é utilizado quando a gente tem algum corte, né, para a formação de coágulos. Então tem a ativação do fibrinogênio em fibrina, que é insolúvel em água e que ajuda a dar uma estancada no sangramento. Então, se tem coagulase, ele vai pegar e vai fazer com que essa fibrina se coagule, certo? Mas se eu não colocar plasma, não vai ter coagulação, concorda? Porque o fibrinogênio, ele está no plasma do sangue dos animais, né? Do ser humano e tudo mais, tá? Então, por isso que é necessário plasma. Geralmente de coelho, certo? Deu para entender, Thales? Então, beleza. Ah, bom, então olha só, o que que eu tenho aqui? Água destilada, um descarte de material biológico, um descarte de lâmina, de pérfuro cortante, etc. O soro de coelho, o meu palitinho para pegar a colônia. Professor, pode ser uma alça bacteriológica? Pode também, tá? Não tem problema não. Pode pegar uma alça bacteriológica, daquelas para repique, e fazer isso aqui sem problema algum, tá? Tenho duas amostras de Staphylococcus, Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus. Então, qual que é a parada aqui? Fiz lá a cultura, a colônia é parecida. Fiz a coloração de gram, todo mundo é gram positivo, em forma de cachos, bonitinho. Fica roxo. São todas redondinhas. E aí? Aí eu passo para o teste bioquímico. Consegue entender a vantagem desse teste? Mesmo na coloração de grã, eu vejo coisas que são exatamente iguais, certo? Então, por isso esses testes bioquímicos, eles são técnicas de exame diferencial. Então, eu consigo diferenciar ou separar bem essas minhas amostras, certo? Então vamos lá, ó. Qual que é a primeira coisa? Primeiro, eu preciso pegar essa bactéria que está sólida, né, numa colônia bastante grande e homogeneizar ela, diluir ela. Então eu vou lá, ponho um pouquinho de água na minha lâmina, vou pôr nessa lâmina de cá. Põe um pouquinho de água na minha lâmina e eu venho com um palitinho e pego uma amostra de Staphylococcus. Então, olha só, vou pegar uma colônia isolada, pelo que a gente falou daqui, agora há pouco, né? Peguei aqui a colônia isolada e vou pegar o meu Staphylococcus e vou misturar aqui. Então, olha só, a gente precisa homogeneizar isso daqui para que não fique bolota de bactéria, tá? Por isso que ele fala lá naquela explicaçãozinha que eu traduzi para vocês, ele fala assim, ó, deixa eu até ler aqui que está escrito, só para não falar bobagem. Ah, aqui, ó. Arraste a ponta na gota de água, na lâmina, para fazer uma suspensão leitosa. O que é uma suspensão leitosa? Eu vou pegar aquela massa que está lotada de bactéria e vou diluir ela em água. Vai parecer um leite, vai ficar meio esbranquiçado, né? A água é transparente, o negócio vai ficar meio opaco, né? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou espalhar, espalhar, espalhar até ficar uma coisinha meio esbranquiçadinha, tá? Aqui dá para ver que tá meio esbranquiçadinho, ó. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Venho aqui e jogo o meu palitinho no lixo. Tá beleza? Então tá bom. Vou pegar
a minha amostra de soro de coelho e vou pingar uma ou duas gotinhas aqui na minha lâmina. Então, pinguei uma, pinguei duas. O que a gente vai fazer agora? Vou pegar essa lâmina e vou homogeneizá-la por mais ou menos 15 segundos. Então, eu venho aqui, ó, clico na lâmina, dou uma balançadinha nela devagarzinho, gentilmente, né, fazendo assim, ó. Deixa eu pegar alguma coisa aqui que dá para eu fazer. Pegar a minha folha de papel. Ó, então aqui está a minha lâmina. Eu vou fazendo movimentos assim, ó, lentamente, tá? Para que essa gota não escorra e caia da lâmina e ao mesmo tempo a minha amostra consiga se misturar bem. Vou fazer isso por mais ou menos 15 segundos, ó. Vou mexendo, 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 mexendo. E olha o que está acontecendo. Conseguem ver alguma variação aqui? O que aconteceu aqui? Coagulou. Aconteceu a ativação do fibrinogênio em fibrina e esse material, né, toda a proteína plasmática que eu tinha ali, todo o fibrinogênio, ele foi aglutinado, ficou insolúvel em água. E como ele ficou insolúvel em água, eles se agrupam em pequenos grumos. É como se fosse um leite talhado, né? Um leite azedo que fica cheio de grumos assim, né? Então é mais ou menos isso aqui. Então é coagulase positivo. Isso é característico para Staphylococcus aureus, que é a espécie mais patogênica desse gênero, tá? Então vou aqui positivo, muito bem. Vamos agora fazer Staphylococcus epidermidis. Coloco lá. Tá todo mundo aqui comigo? Podemos começar a outra, não? Então, beleza. Que isso, Isis? Tá mandando um monte de sim. Tô maluca, Isis? O que tá acontecendo? Revoltou? Ah, pelos outros? Então tá bom. Esse povo arruma cada técnica. E você acha que eu não tô vendo, né? Eu fico vendo vocês aqui o tempo inteiro. Por isso que tem hora que eu olho pra lá, tem hora que eu olho pra cá. Porque numa tela eu fico vendo vocês conversando comigo, na outra tela eu fico coisando aqui, né? Ah, tá. Não, mas eu vou fazer. Hoje eu vou fazer. Esquenta não. Bom, então eu vou lá com a minha água, ponho de novo na lâmina, né? Essa minha lâmina, eu pego então o meu palitinho, vou pegar uma colônia de Staphylococcus epidermidis e vou misturar aqui até esse negócio ficar leitosinho. Ficou meio esbranquiçadinho, beleza? Jogo o meu palito no lixo e venho então com o meu soro de coelho. Pinguei duas gotinhas, pego a lâmina e vou mexer ela, ó. Mexendo, mexendo, por pelo menos 15 segundos. Terminou. O que vocês estão vendo ali? Não coagulou. Então é uma bactéria coagulase negativa. Porque não formou coágulo, não tem a ativação do fibrinogênio em fibrina, consequentemente é Staphylococcus coagulase negativo. Se é coagulase negativo, por exemplo, vamos supor que eu não tenho a identificação aqui, né, dessas placas, o que seria? Eu estou à cega, sei que só que é Staphylococcus alguma coisa. Só por esse teste eu conseguiria saber quem é positivo, quem é negativo e, consequentemente, eu sei quem é Staphylococcus aureus e quem não é. Talvez eu possa não saber qual é a outra espécie, mas eu sei que essa daqui é Staphylococcus aureus. E sei que essa daqui não é Staphylococcus aureus, consequentemente.
certo? Jogo minha laminazinha, descarto, pelo amor de Deus, não deixa nada bagunçado. Pronto, finalizamos. Alguma dúvida? Diga, Mariana. Mariana? Para pegar a bactéria aqui, assim, ó, deixa eu começar de novo. Primeiro você precisa colocar água na lâmina, tá? Coloca a água na lâmina. Depois que você coloca a água na lâmina, você precisa pegar esse palitinho aqui, ó. Clica no palitinho e vem para pegar a bactéria. Clicou em cima da placa da bactéria, já vai abrir a placa para você pegar, tá? Ele não vai deixar você pegar daqui, ó. Ele fala, ou, seu burro, selecione uma colônia isolada. Mentira, esse seu burro foi por minha conta, né? Mas ele vai falar assim, ô Anta, você tem que pegar de uma colônia isolada. Então, onde eu for pegar que não está isolada, ele não vai deixar de jeito nenhum, tá? Então, ele só vai deixar pegar da onde está bem isoladinho. Certo? Deu certo aí, Mariana? Ou não? Deu? Terminar esse aqui que eu já comecei, né? Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida sobre o teste da catalase e o teste da coagulase? Não? Ninguém? Certeza? E esse aqui é coagulase positivo ou negativo? Me ajuda aí, gente. Positivo ou negativo? Positivo, muito bem. Bom, então o que que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro também a descrição, né? Para facilitar a vidinha de vocês, eu coloquei aqui a descrição dele naquele PDF. Então tá lá, ó, o teste. Não, eu vou deixar, vou terminar aqui os testes e o restante da aula vai ficar para vocês fazerem os relatórios mesmo. O relatório é até semana que vem, né? Então, mas hoje eu deixo, caso vocês tiverem dúvida do relatório, a gente conversa, tá? Sem problema. Bom, mas é para fazer o relatório, não é para sair, dormir, beber cerveja, nem nada disso não, tá? Pelo amor de Deus. Tá bom, Júlio? Vamos lá, então olha só. O teste da oxidase, como a gente falou anteriormente, né, mas só reforçando, é usado para identificar bactérias que produzam o citocromo C oxidase, que é uma enzima da cadeia de transporte bacteriana de elétrons. Todas as bactérias positivas são aeróbias e podem usar o oxigênio como aceptor final de elétrons. Isso não significa que elas sejam aeróbias estritas. As bactérias negativas podem ser anaeróbias, aeróbias ou facultativas. O resultado negativo da oxidase significa apenas que esses organismos não possuem a citocromo C oxidase, que oxida o reagente do teste. Certo? Eles podem usar outros, é o caso, né, do que a gente vai ver aqui para Staph streptococcus. Então, esse é o teste da oxidase, tá? Passo a passo. Então, a gente vai colocar, primeiro, tirar, né, pegar uma laminazinha, isso daqui já é uma lâmina que vem pronta, que tem 4 quadradinhos, cada um serve para uma amostra diferente, né? É uma lâmina seca, que eles chamam, dry slide. Depois a gente vai pegar uma colônia da bactéria, isolada, obviamente, passar a bactéria em um dos quadradinhos e ver o que, que vai rolar depois. Jogo o meu palitinho fora, jogo o meu teste fora. Esse teste também é muito simples, tá?
Então, a gente tem na sua composição um reagente que ele vai ser oxidado na presença da citocromo C oxidase. Então, quem tem aquilo, oxidase positivo, vai ficar roxo. Quem não tem, oxidase negativo, não vai haver mudança de cor. Então, ó, aqui a gente tem já a plaquinha com 4 quadradinhos, com 4 locais. Eu posso fazer até 4 bactérias, 4 amostras ao mesmo tempo, certo? Então, vamos começar de cima para baixo. Vamos pegar, clica lá, pega um palitinho, certo? Vamos fazer com Yersinia enterocolítica. Cliquei aqui, peguei minha bactéria. Ué, não foi? Ah, agora foi. Peguei minha bactéria. Estão vendo que tem uma coisinha, uma melequinha amarela no meu palito, ó? Vou lá agora, posso fazer em qualquer um dos quadrados que estão sem utilização, tá? Então, o primeiro que a gente vai fazer é para Yersinia. Coloco aqui, ó, espalho num quadradinho. O que aconteceu aqui? Vocês acham que é oxidase positiva ou negativa? É em crianças. Como é que é? O relatório. Não faz nada no caderno. O relatório é para fazer em arquivo do Word, que eu mandei para vocês lá. Depois, no final da aula, eu explico de novo para quem ainda tem alguma dúvida, tá, Selma? Sobre o relatório, tá? Então, essa daqui é uma oxidase negativa, certo? Porque não teve oxidação, não mudou a coloração da minha plaquinha, tá? Aquilo ali, pessoal, aqui dentro, ó, esse é um papel, tá? Um papel filtro, onde a gente tem esse reagente, aquele reagente de nome esquisito, que ele vai ser oxidado. Essa bactéria foi a Yersinia enterocolítica, isso aqui, ó. Yersinia enterocolítica, tá? Foi oxidase negativo. Vamos ver para a salmonela? Vou pegar lá um palitinho e vou fazer para a salmonela agora. Pronto. Peguei minha salmonela, vou passar na plaquinha também. O que aconteceu? Salmonela é negativo. Lembram lá, a gente falou lá na hora que eu expliquei sobre os testes, né? E salmonela é da família Enterobacteriaceae. Esse teste diferencia Neisseria, que é o próximo que a gente vai fazer, de, por exemplo, outros bacilos, outros bacilos, né, e cocos, etc., que são gram-negativos, tá? Menino, eu tô com um Gol, Ave Maria. Só que não é corona não, tá? Pelo amor de Deus. Bom, então eu tenho salmonela e Yersinia, ambas são oxidases negativo, né? E aí a gente vai ver Neisseria, que dentro desse gênero nós temos várias espécies, entre elas o causador da gonorreia, tá? Então eu venho aqui, pego um pouquinho da minha bactéria e vou espalhar no meu papelzinho lá com reagente. Vamos, filho. O que aconteceu? Oxidou, ficou roxinho, ficou meio azulzinho. É oxidase positivo, certo? Então, se vocês reiniciarem, vocês vão ver que tem teste com outras bactérias. Então, cada vez que vocês fizerem, vai aparecer um rol de bactérias diferentes, tá? Então, isso daqui, eu recomendo que vocês façam várias vezes só para vocês verem as outras opções de bactérias que tem, tá? Então,
Nesse caso, vocês conseguem observar bem, né? As que são positivas, as que são negativas, né? Tudo direitinho, tá? Bem tranquilinho esse teste também, bem rápido, bem fácil, é muito barato. Então, esses testes vão sendo feitos, né? Vários deles ao mesmo tempo, para a gente ir montando o quebra-cabeça. Então, ó, catalase positivo, não sei o quê, e aí a gente chega num diagnóstico, tá? Tudo bem, Adriana? Então, ó, nós fizemos aqui com Yersinia, que foi negativo, com Salmonella, que foi negativo, e com Neisseria, que é o gênero que causa, entre outras coisas, né, meningite meningocócica, gonorreia, que foi oxidase positivo, tá? Se vocês reiniciarem aí, ó, outra coisa, vamos jogar essa plaquinha fora, não deixa o laboratório sujo, pelo amor de Deus, tá? Tudo bem. Deixa eu reiniciar aqui, ó. Vai aparecer outras, tá vendo, ó? Neisseria, as duas vão dar positivo, provavelmente, e Shigella, que é parente de Salmonella, da família Enterobacteriaceae, vai dar oxidase negativo. Se você começar de novo, vai aparecer outra galera. Ó. Aqui já tem Citrobacter, já tem Neisseria e Yersinia enterocolítica, então isso vai mudando, tá? Façam várias vezes aí, ou no final da aula, que a gente vai sobrar um pouco de tempo, né? Ou então em casa, durante a semana, para vocês darem uma fixada do que é positivo, do que é negativo, tá? E o que a gente precisa diferenciar. Tudo bem, meu povo? Alguma dúvida sobre o teste de oxidase, catalase ou qual foi o outro que a gente falou? Catalase, oxidase e coagulase? Tem alguma dúvida sobre um desses três testes que a gente falou até agora? Ou não? Não mesmo? Selma, é bom você saber pelo menos exemplos, tá? Então, por exemplo, como eu falei lá na nossa aula teórica, né, na partezinha que eu falei sobre os testes, eu vou disponibilizar aquele slide lá para vocês, tá? Lá tem para quais são as principais aplicabilidades. Então, por exemplo, coagulase, um é assim, outro é assado, né? Por exemplo, na coagulase, Staphylococcus aureus coagula, coagulase positivo. Os outros estafilococos não, coagulase negativo. Certo? Só os principais exemplos. Os que estão lá nos slidezinhos da aula, tá? Mais alguém, meu povo? Não? Então vamos para o último teste, que a gente vai falar sobre o teste rápido para Streptococcus, que é esse daqui, ó. Vão clicar aí no último link do nosso portal. Vocês vão ser direcionados diretamente para essa página aqui, certo? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês abrirem aí. Strep A teste, isso aqui, ó. Strep A teste. É um teste rápido para Streptococcus do tipo A. Certo? É o último link que a gente tem aí no portal. Ou se vocês estão no site, no site dos testes, ele está aqui, ó, Biochemical Test, Rapid Strep A, tá? Todo mundo conseguiu abrir aí, pessoal? Ou não? Conseguiu, Júlio César? Então tá bom. Vamos lá então.
teste rápido para Streptococcus do tipo A. Descrição, a gente tem a descrição lá todinha, né? Então, é um kit rápido que é usado para detectar Streptococcus pyogenes do grupo A de uma cultura pura ou, nesse caso, direto de um cotonete da garganta, tá? Então, isso daqui é um imunoensaio. É um teste imunocromatográfico, tá? Então, a gente vai ter duas amostras que a gente vai fazer lá. Esse daqui é aquele PDF que eu passei para vocês, tá? Português, traduzidinho, bonitinho. Passo a passo. Então, aqui não tem vídeo? Não tem vídeo, ó que triste. Então, primeiro, a gente vai ter que colocar um frascozinho, né? Ó, deixa eu passar aqui que fica melhor para vocês lerem comigo, né? Então, primeiro a gente vai pegar um tubinho transparente, colocar lá no nosso cassete, né? No nosso teste. Começar depois colocando, depois de colocar esse tubo no cassete, clicando e arrastando ele até o tubo, a gente coloca o reagente A, depois a gente coloca o reagente B e depois eu coloco o suave. Para só depois de misturado eu colocar essa minha amostra, né? Primeiro eu tampo, eu vou mostrar para vocês lá que eu acho que é melhor. Eu queria mostrar no vídeo, mas não tem, mas eu vou mostrando para vocês ali, tá? Então olha só, vamos lá. Esse daqui ele é um pouco mais cheinho de etapa, né? Um pouco mais trabalhoso. Então olha só o que a gente vai fazer. Aqui eu tenho suaves. Esses suaves já estão usados, tá, pessoal? Eles já foi feita uma amostra lá na garganta da pessoa, tirou lá a amostra de bactéria, tá? E agora a gente vai identificar se é Streptococcus A, né, Streptococcus pyogenes A ou não. Então a primeira coisa, né, aqui eu tenho a plaquinha de teste, daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor na hora que a gente for fazer o teste, tá? Mas é uma plaquinha de imunocromatografia, né? Para quem já fez teste de gravidez, parece um teste de gravidez o resultado aqui, né? Um pauzinho negativo, dois pauzinhos ali positivo, né? Então a primeira coisa que a gente vai pegar é esse tubo no teste, né? Vem esse teste, que é a placa que eles chamam de cassete. Vem aqui um tubinho de ensaio novo, estéreo, que tem uma pontinha, uma gota, um conta-gotas, né? E dois reagentes, um reagente A e um reagente B, que eles são misturados antes de serem utilizados. Então, primeiro eu vou pegar o meu tubinho e vou colocar ele aqui no meu cassete, ó, nesse buraquinho aqui. Pessoal, para que é isso? É só para ele ficar firme e não tombar, tá? Então, vou colocar ele aqui. Aqui eu vou ver o resultado, ó, lá no final, quando eu for ver o resultado, né? Aqui é onde eu vou pingar a minha amostra. Então, vou colocar o meu tubinho aqui no cassete, tá? Coloquei, ele ficou lá prontinho, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar meu reagente A e pingar ele dentro do meu tubo. Quanto? 4 gotinhas. Pinguei 2, 3, 4. Gente, isso é recomendação do fabricante. Então, sempre que vocês pegarem um teste rápido como esse, leiam a bula, pelo amor de Deus, tá? Bom, então coloquei o primeiro, venho aqui com o reagente B, coloco 2 gotinhas do reagente B aqui dentro e pronto, o meu reagente. Eu coloquei 2 ou só coloquei uma? Perdão, não são 2 não, são 4. São 4 de cada uma. Foi mal aí, são 4 de cada uma, tá? É porque no passo a passo está dizendo que são 2, né? Mas depois... Opa! Então, eu coloquei o reagente A, 4 gotinhas. Coloquei o reagente B, mais 4 gotinhas. Todo mundo está conseguindo me acompanhar ou não? Mariana, deu certo aí, Mariana? Ou não?
Coloca 4 gotinhas do A, depois 4 gotinhas do B. Então, beleza. O que eu faço agora? Eu vou vir com o meu suave, vou pegar um suave, vou pegar esse de cá. Tiro ele com cuidado, né, lá do meu pacotinho para não contaminar, e coloco ele aqui dentro. Fico sacudindo ele ali por alguns segundos, tá? Para que eu faço isso? Eu homogenizo bem ele dentro do tubo, para toda a bactéria que eu tiver aqui, ela se desprender do tubo. Para que servem esses reagentes aqui no meio? Esses reagentes que a gente misturou, o reagente A e o reagente B, eles servem para levar uma lise da bactéria. Então, ele vai destruir a parede da bactéria para expor todas as proteínas dela e aí a gente conseguir identificá-la, tá? Terminei de homogeneizar bonitinho dentro do tubo, eu vou clicar no tubo de novo para espremer o cotonete na parede do tubo e tirar o excesso de líquido. Olha só, pronto. Esse cotonete, esse suave, pode ir para o lixo. Foi para o lixo, agora eu venho e tampo o meu potinho aqui. Vou tampar ele bonitinho, meu conta-gota. E vou pingar a minha amostra, certo? Aqui nessa minha bolinha. Quantas gotas? 2 gotas. Então vem, ó, clicou uma gota aqui nessa bolinha, ponho outra gota nessa bolinha. Pronto. O meu coisinha, meu tubo, esse tubinho com conta-gota pode ir para o lixo, porque eu não vou precisar mais disso. E a minha amostra vai ficar ali incubando por um tempinho. Enquanto ela incuba, olha só, 5 minutos, o que vai acontecer? Os 5 minutos aqui é ótimo, que é muito rápido, né? Então, olha só. A primeira, aqui, ó, do meu lado esquerdo, perdão, vou começar de cá. Do meu lado direito, né, eu tenho uma, como que eu digo? Uma janelinha teste, né, digamos assim. Espera aí. Não, não precisa, você só mistura bem, Mariana. Na hora que você clicar lá para pôr no tubo, ele vai misturar bem. São alguns segundos apenas, é só para homogeneizar bem. Depois você encosta o tubo o cotonetezinho na parede do tubo, né? O cotonete não, o suave na parede do tubo para escorrer o excesso de líquido, tá? Tudo bem, Mariana? Todo mundo conseguiu chegar até aqui, pessoal? Tá. Então, olha só, o que que esse teste... Deixa eu ver. Tá. O que que esse teste me diz? Concordam comigo que se eu pus a minha amostra aqui, ó, ela vai correr sempre nesse sentido, da minha direita para a minha esquerda? Concordam comigo ou não? A minha amostra vai correr daqui, da onde eu pinguei, em direção à minha esquerda. É um papel filtro que eu tenho ali. Então a amostra vai caminhando pelo meu papel, certo? Então aqui embaixo, onde tem essas linhas, é um papel que tem ali os seus anticorpos, né? Que na reação com o antígeno mudam de cor aquele pedacinho de papel. É um teste monocromatográfico. Então olha só, a minha amostra que eu pinguei nesse buraquinho que está aqui debaixo dessa janela, vai caminhando, 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 passa por esse quadradinho, passa pelo segundo quadradinho, e o teste só termina quando esse último quadrado mais da esquerda fica azulzinho. Quer dizer que o teste terminou. Então, olha só, onde é que eu vou olhar para saber se é positivo ou se é negativo? Nesse primeiro quadrado, no mais da esquerda.
certo? Os outros dois, tanto esse daqui quanto esse outro aqui da minha esquerda, os dois são controles. Ou seja, se no final do teste essa linha não ficar colorida, nem essa, quer dizer que alguma coisa deu errado, eu preciso jogar fora e fazer de novo. Essa daqui tem que ficar rosinha, vermelhinha, e essa daqui tem que ficar azulzinha. E o que que o teste me diz? Conforme caminhou, estão vendo que formou só uma linha azul aqui, ó? Ah, a Mariana me entregou. Tá vendo que eu coloquei só um risquinho azul aqui, ó? Que apareceu só um risquinho azul? Isso parece um sinal de menos ou de mais? Hein, meu povo? Um sinal de menos. Então quer dizer que é negativo. Se tivesse aparecido positivo, se a amostra fosse positiva para Streptococcus, apareceria um risco vermelho no mesmo jeito desse aqui, só que nesse quadradão grande. Tá? A gente vai ver, provavelmente a outra amostra é positiva. Tá? Alguns de vocês talvez já tenham feito direto com a amostra positiva, né? Mas na minha aqui, então, é um exemplo de amostra negativa. Então, se a pessoa está com alguma infecção de garganta, não é por Streptococcus essa amostra aqui, tá? Então, Strep A negativo. Beleza? Todo mundo conseguiu fazer o primeiro? Ou não? Todo mundo conseguiu, pessoal, fazer o primeiro? Então tá bom. Vamos fazer o segundo então. Eu pego o meu Streptococcus, né? Pessoal, espera só um pouquinho, rapidão. Então, olha só. Eu vou pegar, né, primeiro o meu tubinho, coloco no meu cassete, né, no meu teste aqui. Depois que eu coloquei ele no teste, eu venho. Reagente A, pingo 4 gotinhas dele. 2, 3, 4. Pego o meu reagente B, pingo mais 4 gotinhas dele. 1, 2, 3, 4. Pronto. E aí sim eu pego o meu cotonete, né? Meu suave, ponho aqui dentro do meu tubo e ó, na hora que eu clicar em cima do tubo ele já vai homogeneizar, tá? Por alguns segundos, né? 1 minuto já tá mais do que o suficiente. O meu coisa tá ali dentro. Eu vou espremer ele na parede do tubo para tirar o excesso de líquido e posso descartar esse suave. Lembrando que aqui eu posso fazer com amostras já isoladas, né? Mas também posso fazer com amostras que estejam recém-coletadas do paciente. Então, a amostra de suave de garganta, que é o que a gente está usando aqui, né? Bom, depois disso, então, eu tampo o meu frasquinho, que já está com a minha amostra, já está com os reagentes, já está homogeneizado, ponho o meu bico, né, conta-gotas, e coloco aqui na minha placa. 1 gota, 2 gotas e pronto, posso jogar isso fora que eu não vou usar mais. Agora vamos olhar, ver o que virou aqui, ó. O líquido começa a correr daqui para cá, ele vai pintar esse primeiro quadrinho, vai pintar o segundo, depois vai pintar o terceiro, ó. Enquanto não pintar o terceiro, quer dizer que o teste não terminou, tá, pessoal? Enquanto esse último aqui não for pintado, não ficar colorido, quer dizer que não terminou o teste. Viram aqui, ó, o que isso aqui parece? Um sinal de mais ou um sinal de menos? Um sinal de mais. Então quer dizer que a minha amostra, essa minha amostra, é uma amostra Strep A positiva,
certo? Ou seja, esse meu paciente está com Streptococcus pyogenes do tipo A, que acaba sendo uma bactéria que, por exemplo, leva a uma infecção importante, que causa a produção de pus em grande quantidade, tá? Então é Strep A positivo. Jogo minha plaquinha no lixo, tenho os meus dois resultados, né? Tenho o resultado aqui dessa amostra que foi positiva para Streptococcus, então vamos tratar para Streptococcus pyogenes. Essa daqui negativa, então beleza, fechei meu diagnóstico. Certo? Tudo bem até aqui, meu povo? Então, olha só, por exemplo, esse teste, ó, só para a gente relembrar então a importância dele. Vamos supor, eu fiz uma coloração de Gram, né? Chegou lá na coloração de Gram, eu vi que era Gram positivo, Streptococcus positivo, mas aí eu preciso saber qual Streptococcus é, né? Então eu faço esse Strep A, que eu consigo saber qual é a espécie de bactéria que eu tenho ali nessa localidade.